Jornal da Meia-Noite com o António José Soares e começamos com a notícia da última hora. Um sismo de magnitude 7.1 atingiu a Venezuela. Há alerta de tsunami. O terremoto foi sentido em vários países das Caraíbas. As autoridades estão a avaliar possíveis danos e vítimas. Segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos, o sismo ocorreu por volta das 10 da noite, hora de Lisboa, 6 da tarde locais, com epicentro perto da costa de Sucre, no norte do país, e a uma profundidade de cerca de 10 km, o que aumenta o potencial para provocar fortes vibrações à superfície. O Centro de Alerta de Tsunamis dos Estados Unidos emitiu um aviso para a região das Caraíbas, indicando que o sismo poderá gerar ondas perigosas junto à costa venezuelana e de áreas próximas, mesmo nos Estados Unidos, embora a extensão do risco ainda esteja a ser avaliada. Por cá, André Ventura diz que o Chega vai votar contra a PSU na votação final global amanhã no Parlamento. Uma posição assumida esta noite na grande entrevista da RTP, depois do acordo entre o PSD e o PS sobre a PSU, com o Chega de fora do entendimento. André Ventura afirma que o partido está do lado certo e que com a nova prestação vai ficar tudo na mesma. O Chega ficou do lado certo da história porque nós dissemos desde o início que esta era uma oportunidade histórica. E se fosse histórica era para corrigir. O que é que acontece com esta versão da PSU, que será, em princípio, aprovada amanhã no Parlamento, com os votos contra do Chega? É que deixará tudo exatamente na mesma. André Ventura, na grande entrevista da RTP, as votações na especialidade da PSU terminaram esta noite no Parlamento. A proposta do PSD, CDS, PP, consensualizada com o PS, foi aprovada na íntegra, com os votos favoráveis dos socialistas. A votação final global é então esta quinta-feira no Parlamento. José Luís Carneiro afasta uma ruptura imediata com o PSD. O secretário-geral do PS tem preparado uma técnica de desgaste. Isto em oposição às vozes que surgem do interior do Partido Socialista a pedirem um corte com os sociais-democratas, numa altura em que nenhum partido está disposto a avançar para eleições antes do tempo, um cenário que apenas iria beneficiar o Chega. Os socialistas tentam expor a incapacidade do partido de André Ventura na oposição, mas também ganhar tempo. Uma estratégia que passa para já por adiar ao máximo uma posição em relação ao próximo Orçamento do Estado. Depois do acordo entre PS e PSD para a prestação social única, os socialistas querem agora ver como é que o governo se vai comportar este verão, nomeadamente na resposta aos incêndios e à pressão sobre as urgências, para depois definirem a estratégia para a rentrée política. Este é um artigo que faz esta hora manchete no site do Observador. É assinado pela jornalista de política Rita Tavares. E o Primeiro-Ministro justifica o déficit orçamental de 0,7% do PIB no primeiro trimestre com várias contingências. O chefe do Executivo falava aos jornalistas depois de uma passagem pela missão permanente de Portugal na ONU, em Nova Iorque. Isto depois do INE divulgar que Portugal arrancou o ano com um déficit orçamental de 0,7% do PIB. Luís Montenegro fala em situações de crise, como as tempestades que assolaram o país ou o conflito no Médio Oriente. O Primeiro-Ministro lamenta não ter tido um trimestre como gostaria e lembra que o país teve despesas imediatas a nível de recuperação. Nós não tivemos um trimestre como aquilo que gostaríamos de ter tido e do ponto de vista orçamental tivemos este reflexo. Nós tivemos de dar moratórias às empresas e às pessoas também, às portuguesas e aos portugueses que têm crédito à habitação, por exemplo. Nós tivemos de acudir a despesas imediatas de recuperação. Nós tivemos de dar apoios suplementares com o desconto no imposto sobre os produtos petrolíferos por via do IVA para que o impacto do aumento do preço não fosse tão grande e isso tem incidências orçamentais. As declarações de Luís Montenegro em Nova Iorque. Mais decisões no Campeonato do Mundo de Futebol. Desta hora, Brasil, Marrocos, Escócia e Haiti decidem as contas do Grupo C. Brasileiros e marroquinos partiam empatados na frente do grupo à entrada para esta última jornada. O jornalista Diogo Varela está aqui connosco em estúdio a acompanhar estes dois jogos que estão agora no intervalo. Diogo, já com 45 minutos jogados, como está a atual classificação do grupo? Nessa frente da corrida, o Brasil vai levando a melhor. Está a vencer por 2-0 a Escócia e vai valendo também uma belíssima exibição de Vinícius Júnior.
O extremo do Real Madrid até já marcou 3 golos, embora só 2 tenham contado. Um deles foi invalidado pela videoarbitragem. Mas no outro jogo há uma pequena surpresa. O Haiti já esteve a vencer por 2 vezes Marrocos. Agora o jogo está empatado a 2, mas o grande momento do jogo vai para o minuto 43. Wilson Isidore, o haitiano, que faz um golaço, um dos golos deste campeonato do mundo. Inclusive, António, eu e a Filipa estávamos aqui em estúdio e ficámos boquiabertos. É um grande golo por parte do modesto Haiti, que está-se a bater com Marrocos, ainda assim insuficiente para sonhar com algo mais. Muito rapidamente, no grupo C, Brasil em primeiro com 7 pontos, Marrocos em segundo com 5, a Escócia no terceiro lugar com 3 e o Haiti em último com 1 ponto conquistado. Obrigado. Estão então aqui as atualizações do grupo C feitas pelo jornalista Diogo Varela. Antes foi a vez de jogar o grupo B. Suíça e Canadá qualificaram-se em primeiro e segundo lugar, respectivamente. A Bósnia ficou em terceiro e aguarda para saber se vai ser um dos melhores terceiros. O Qatar acabou em último e está eliminado do Mundial de Futebol. Passam 6 minutos da meia-noite. António, vamos a outros temas em destaque. O Ministério dos Negócios Estrangeiros está a prestar apoio consular à cidadã portuguesa detida num aeroporto da Indonésia. A mulher de 47 anos foi apanhada na madrugada de domingo durante um controle de segurança de rotina no Terminal Internacional de Partidas, quando se preparava para embarcar num voo para Abu Dhabi. Tinha na sua posse 50 munições na mochila. O secretário da Energia dos Estados Unidos diz que 200 milhões de barris de petróleo saíram do Estreito de Hormuz nas últimas 24 horas. A informação foi avançada no Fórum Global de Energia da Reuters, em Nova Iorque. Segundo a Al Jazeera, Chris Wright afirma que qualquer atraso no regresso aos níveis normais de transporte de petróleo está relacionado com a presença de minas iranianas naquela via marítima. O realizador português Bruno Carnide e vários profissionais ligados ao filme O Agente Secreto integram a nova lista de convidados para a Academia de Hollywood. Bruno Carnide foi selecionado pelo trabalho na curta Memórias de uma Casa Vazia. A Academia convidou mais de 500 artistas e executivos de vários países e, caso todos aceitem, Hollywood passa a contar com mais de 11 mil membros. Destes, mais de 10 mil vão ter direito a voto. No Porto, arrancou hoje o Festival Literário Babel. São 6 dias dedicados aos livros, com a presença de escritores galardoados com o Prémio Nobel. A inauguração desta quarta-feira contou com a presença do Presidente da República, Joana Moreira. Foi com casa cheia e sob o signo dos livros que arrancou esta quarta-feira no Porto a primeira edição do Babel, aquilo que a organização já considera o maior festival literário alguma vez realizado em Portugal. Esta manhã, o pontapé de saída aconteceu com a presença do Presidente da República, António José Seguro, na cerimónia de abertura, num discurso dedicado ao papel da cultura e da leitura na democracia. O chefe de Estado defendeu uma lei do mecenato mais atrativa, capaz de incentivar a cooperação entre entidades públicas e privadas no financiamento de projetos culturais. Seguro destacou precisamente o Babel como exemplo dessa colaboração e lembrou que o livro continua a ser um instrumento essencial contra o extremismo, o esquecimento e a exclusão. Depois da sessão de abertura, o Presidente visitou ainda a expansão da Livraria Lelo, uma nova ala projetada por Álvaro Sousa Vieira, e ainda ficou a conhecer a instalação A4 do artista chinês Ai Weiwei. São 2 dos elementos que marcam esta nova fase de crescimento da histórica livraria, que curiosamente em 2026 completa 120 anos, com mais de 150 jornalistas acreditados, cerca de 1000 profissionais envolvidos na organização. O Babel reúne uma programação que junta literatura, música, exposições e debates, tudo isto até à próxima segunda-feira. Entre os convidados estão autores de grande renome, como Margaret Atwood ou Julian Barnes, e vencedores de prémios Nobel, como é o caso de Laszlo Kranorkai. É uma edição inaugural que pretende colocar o Porto no mapa dos grandes festivais literários internacionais. A jornalista Joana Moreira, com o arranque do Festival Literário Babel no Porto, que decorre até segunda-feira. E antes de terminar, uma atualização do sismo da Venezuela. Chegam agora os primeiros relatos que apontam para estragos consideráveis em várias estruturas. Há já vídeos a circular nas redes sociais onde se vêem edifícios a colapsar e há também várias imagens
imagens e vídeos de prédios destruídos em Caracas, incluindo estragos no aeroporto da capital e destroços noutras cidades. Isto é uma notícia, informações que vamos continuar a atualizar durante esta madrugada aqui nos noticiários da Rádio Observador.